Bem, nesse vídeo eu tô com a voz esquisita, tô com o nariz escorrendo, tô com os olhos meio inchados, tô com a cara meio inchada, mas é porque ontem à noite até minha amiga barra vizinha, que é mais amiga que vizinha, que também é mais vizinha que amiga, porque ela mora literalmente colada aqui na minha casa. Tem um monte de gato e eu sou alérgica a pelos de gato, mas toda vez que eu vou lá eu fico agarrada nos gatos. Aprendi alguma coisa com isso? Não, vou continuar mexendo nos gatos. Mas eu tô avisando, né? Porque a cara não tá muito boa. Fiz até um penteado de shih tzu pra ver se já dava um up na imagem. Mas o que importa é a informação, então vamos lá. Até porque o vídeo hoje tá lindo. Não sei por que eu botei a mão no meu rosto, mas tá lindo. Oi, eu sou a Carol Valadares, esse é o Ponto Científica e hoje é mais um vídeo de divulgadores científicos e nós vamos falar da grande divulgadora científica do século XIX, Jenny Marcet. Não sei como se pronuncia o nome, então vamos chamá-la de Jenny aqui nesse vídeo. Vem na Londres do século XIX. O conhecimento científico ele era voltado às grandes elites e às classes mais altas da sociedade. A população em geral não tinha muito acesso a esse conhecimento, principalmente mulheres, às vezes não tinham pouquíssimo acesso ou nenhum acesso ao conhecimento. Então, esse cenário ele deu uma revertida, uma mudada em 1805 com o lançamento de um livro que, em tradução, livro e tradução seria Conversas sobre Química, que era destinado principalmente às mulheres. Jenny Marcet foi a pioneira em divulgação científica voltada para as mulheres. Ela foi primogênita de um banqueiro suíço e uma mãe inglesa. Ela tinha mais 11 irmãos e todos eles estudavam juntos em casa com professores particulares sem fazer qualquer distinção de gênero. Então ela teve acesso ao latim, biologia, história, química. Infelizmente, aos 15 anos, a Jenny perdeu a mãe e ela teve que assumir as responsabilidades da casa, né, principalmente com os irmãos. O pai dela, ele recebia muitos convidados e muitos hóspedes em casa, e elas o recebiam. Então ela tinha acesso a essas pessoas que o pai dela hospedavam em casa, e então eles tinham muitas conversas de cunho científico, e isso aí atiçando ainda mais o interesse dela por esse meio da ciência. Jenny também foi seduzida pela pintura quando viajou para a Itália com o seu pai e estudou com pintores como Joshua Reynolds e Thomas Lawrence. E essa formação artística mais tarde proporcionou que ela mesma ilustrasse seu próprio livro. Aos 30 anos, Jane se casou com Alexander John Gaspard Marcet, um dos clientes de seu pai. Alexander, que tinha destaque e prestígio em sua atuação profissional. Ele sempre sentiu uma grande atração pela química e assim que sua esposa começou a compartilhar esse interesse, ele explicou os princípios científicos dos experimentos que eles realizaram juntos em seu laboratório doméstico. E como membros da elite intelectual da época, os dois sempre estavam imersos em encontros e reuniões dedicadas a essas discussões. Então eram lugares onde as pessoas se encontravam e discutiam ciência, debatiam ciência, arte, filosofia. Então era algo muito privilegiado. E Jenny ela era conhecida como salonier, eu não sei pronunciar esse nome, que era uma ação muito comum, uma atividade muito comum entre as mulheres da época da alta elite, de se reunirem em um salão e debaterem ciências e arte e história, convidando artistas, cientistas, historiadores, pesquisadores para estar ali conversando com elas e tendo um bom diálogo enriquecedor. Óbvio que isso era muito restrito e
muito. Era uma situação de privilégio você, mulher naquela época, ter contato com essas pessoas e poder discutir com essas pessoas. Então, após participar de tantos debates sobre química e seu interesse por química está sempre aumentando, assim, a sua paixão por química cada vez mais aflorada, Marcet, ela vê que ela nota a necessidade de levar essa discussão para as mulheres, porque até então são discussões que ficam restritas dentro das pessoas privilegiadas, pessoas que têm acesso a esse conhecimento e principalmente aos homens. Então, em 1803, Marcet começa a escrever seu livro. Mas ela tem que dar uma pausa por conta da gravidez e aí ela retorna e o livro fica pronto em 1805. O livro conta com a ilustração da própria Jane Marcet e ele tem uma linguagem muito jovem, ela atinge muito o público jovem também. Ele tem uma linguagem acessível, uma linguagem que as pessoas faz com que as pessoas compreendam ciência, principalmente a química, né, no caso. Ele fez muito sucesso, esse livro, na Europa e nos Estados Unidos, justamente porque as pessoas, elas ficavam intrigadas com aquele livro, porque elas viam que elas conseguiam acessar aquele conhecimento de forma muito tranquila, de forma muito leve, e isso fez com que o livro se tornasse um sucesso. Entre os cientistas que o livro inspirou estava o britânico Michael Faraday, que nos anos mais tarde se tornou um dos descobridores do eletromagnetismo. Porém, voltando ao livro em si, para não gerar conflitos, o livro ele não tinha o nome da Jane Marcet na capa e tudo mais. Ela fez isso para evitar o conflito de interesses por conta das pesquisas que o marido dela estava desenvolvendo na época. Então elas preferiu ficar no anonimato por um tempo, né? Porque depois isso reverte. A obra, ela é muito interessante porque ela é um diálogo entre a senhora B, que conversa com duas de suas alunas, a Caroline e a Emily, porque a Jane Marcet, ela tinha a noção de que a mulher, por falta de ter o acesso ao estudo e ao conhecimento, ela não era preparada para receber o conhecimento de forma acadêmica, ou de como era passado quando você está sendo educado na escola e tudo mais. A mulher, ela era educada a pensar e agir de outra forma na época. Então ela sabia que uma forma muito interessante de acessar o conteúdo para as mulheres era a base do diálogo, das conversas. Então o livro todo são diálogos e conversas que vai ali desenrolando o conhecimento sobre a química. E isso nossa, ela visionária. A autoria de Marcet permaneceu oculta até a sua 12ª edição do livro, em 1832. Depois ela começou a aparecer, de aí em diante a autoria dela começou a estar registrada nos livros, porque ela lançou diversos outros livros e, se eu não me engano, teve 16 edições. Quando a 16ª edição em inglês foi colocada à venda, Jane tinha 84 anos. O seu livro vendeu 20 mil cópias na Grã-Bretanha e cerca de 140 mil nos Estados Unidos. Em 1822, Jane Marcet perde o marido inesperadamente, e isso acabou desenvolvendo ciclos de depressão em sua vida. Eles eram muito unidos, eles tinham uma ótima relação. Porém, mesmo ela passando por esse momento muito difícil, ela permaneceu nos ciclos de ciência, ela permaneceu lançando novos livros, outras edições do livro Conversa sobre Química. E o que a gente percebe que com ela, essa ilustre divulgadora científica, é que o elemento primordial para divulgar ciência é a paixão. E a partir do momento que ela notou
uma falha de comunicação científica gravíssima, que é praticamente a inexistência de comunicação científica com as mulheres, ela foi lá e fez. Justamente pelo seu amor pela química, ela queria que outras pessoas sentissem também o interesse que ela tinha pela química, que visse a beleza da química que ela mesma via. E isso é muito importante. É o combustível dos divulgadores científicos. Eles, portanto, amaram o seu campo científico, as suas pesquisas, o que ele descobre, o que ele faz, o que ele produz. E todo esse campo, ele quer direcionar isso para as pessoas também. Ele quer mostrar novos universos para as pessoas e dar ali o material para as pessoas explorarem esse universo. É isso que a divulgação científica faz. E Jane Marsden foi a pioneira, primeira mulher a divulgar ciência e principalmente destinado a público feminino. E é mais uma história inspiradora aí pra gente, principalmente nós mulheres. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.